Porque, embora com bastante família e parentes, sempre tem a sensação de estar sozinho. Existem muitas razões para que isso possa acontecer. Nós podemos, por exemplo, em uma hipótese, termos caído numa família que não nos é uma família afim. Isso acontece. Às vezes, em função das nossas histórias espirituais, do passado que a gente tem, das lições que a gente precisa aprender nesta atual existência, nós podemos, em função da lei de causa e efeito, em função de alguns compromissos espirituais que a gente traz, a gente pode ter renascido num grupo familiar que não é o nosso grupo originário, não é o grupo que de fato faz parte da nossa história de vida. Quando nós pegamos o livro O Drama da Bretanha e pegamos o personagem Andrea de Guzmán, a gente vai perceber que Andrea nasceu numa família completamente estranha. A família só tinha um parente do passado, que era o irmão dela, Victor de Guzmán, que era a encarnação de Charles, o autor do próprio romance. Mas ela não tinha outros parentes na equipe familiar. Pai, mãe e outros eram todos estranhos. E por que isso? Porque ela havia perdido a concessão da presença dos demais parentes em função de equívocos que ela havia cometido no passado. O livro Memórias de um Suicida também cita que pessoas que foram suicidas, elas têm uma tendência a perder a concessão de renascer, pelo menos logo de início, próximo do seu grupo familiar, em função da ingratidão que elas têm. Não é só o suicida, mas os ingratos, segundo a obra, têm a tendência de não renascer próximo do seu grupo familiar por um tempo. Depois recupera, depois retorna. Mas isso não é uma obrigatoriedade. A gente pode, de repente, mesmo tendo sido suicida, renascer perto daqueles que foram os nossos amores. É apenas uma questão que ocorre com uma razoável frequência. Então, uma primeira hipótese é que você tenha renascido num grupo familiar que não é o seu. Então, a estranheza, a dificuldade, né? A sensação de estar num grupo familiar que não é o seu. Hipótese número 2. Nós temos uma história, é do Pares em Redenção, não é, Samia? Acho que é Pares em Redenção. A história do rapaz que era brasileiro e que renasce na Europa porque ele tinha uma vida muito... Ele estava muito brasileiro e eles então fazem uma encarnação dele na Europa para ele dar uma melhorada nessa informalidade dele. E aí ele renasce do lado de lá. Então essa situação também pode acontecer. A gente estranha o país, estranha a cidade, estranha a região, estranha a cultura, estranha as músicas, porque, na verdade, pertencem a uma história que não está muito ligada a nós. Então, pode ter essa segunda hipótese. E há uma terceira. Eu sou uma alma triste. Eu venho de uma história de inadaptação. Eu não estou na família que não é a minha. Eu não estou num país que não é o meu. Mas eu estou num processo de profunda dor por uma história que eu mesmo trago do meu passado. A gente, quando fala sobre depressão, sobre ansiedade e demais transtornos mentais, nós temos muito a tendência de trabalhar isso numa única existência, como se tudo acontecesse só do berço ao túmulo. Não. Tem muitos de nós que arrastamos uma depressão lá de outra existência para hoje. Ou vocês acham que uma pessoa que na Idade Média sofreu um trauma muito violento não tem sequelas disso até hoje? Então, existem espíritos que já renascem com predisposição para a depressão, para a tristeza, para uma alienação emocional. E, de repente, você pode ser um espírito com essa condição. Só que, independente de qual seja a causa, o mais importante aqui é tratar do efeito. E o que a gente pode fazer? A gente precisa fazer a reconexão nossa com a vida. Meu conselho para você é procurar algo que você goste. Procurar algo que lhe dê prazer. Esporte, arte, não sei, escrever,
ciência, filosofia, religião, deve existir algo que chama a sua atenção. Então reconecte-se com a vida através disso, porque ali você deverá encontrar pessoas que têm ideais semelhantes, e isso deve ajudar você a reconectar-se com a vida. Então procurar algo que nos realiza é muito importante. Estar na companhia de pessoas que nos são agradáveis é muito importante. Se o nosso grupo familiar nos desagrada, a gente nunca deve cortar o fio e abandonar a família, porque esse é problema. Mas a gente não está isento de procurar um grupo, outro, para nos preencher emocionalmente e que a gente se abasteça emocionalmente para em casa dar o nosso contributo na tentativa de harmonizar. Ah, mas eu nem consegui harmonizar minha família. Não tem problema. O que importa sou eu, que eu consiga tratar o meu problema da indiferença, o meu problema do desamor. Se eles continuam indiferentes a mim, aí é uma responsabilidade deles. Mas eu é que preciso me tratar do meu desamor para não permitir com que eu saia da vida da mesma forma que eu entrei. Então, independente da causa, procurar a solução, reconectar-se com a existência, celebrar a vida e procurar o caminho de ser feliz.